Olá, estamos aqui na unidade Tatuapé em mais um Nefrocast. Eu sou Marília, médica endocrinologista da linha de cuidados aqui da Fênix. E hoje eu tô junto com a Mariana, que eu sou nutricionista da unidade Tatuapé. E a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes e nutrição. Mari, antes da gente começar a entrar na seara nutrição do diabetes, né? Eu gosto sempre de começar explicando por que é tão importante a gente falar sobre nutrição e diabetes. A gente sabe hoje que diabetes é uma das principais doenças crônicas que a gente tem no mundo. Sim. E 1/3 dos pacientes que fazem diálise por conta do diabetes, né? Que a doença renal do diabetes evoluiu a ponto dele precisar da hemodiálise, né? Acho interessante, tem os pacientes, você deve acompanhar eles nas consultas, eles têm muitas dúvidas entre quais são os tipos do diabetes, né? Sim. Então, bem grosseiramente, a gente tem o 1 e o 2, né? O tipo 1 é um tipo do diabetes que a gente chama de autoimune. Então, o paciente nasce com aquela condição e em algum momento, a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos, mas o corpo começa a identificar o pâncreas, que é onde produz insulina, como algo que ele deveria combater. E aí ele mesmo destrói o pâncreas e aí o paciente se torna diabético. Então, é uma condição hereditária e o paciente nasce com essa condição. O diabetes tipo 2, que é aqui onde a gente está mais acostumado a lidar, é aquele diabetes em que o paciente desenvolve a condição ao longo da vida, né? E aí entra um dos principais fatores de risco, que é a qualidade alimentar, né, ruim, e o sobrepeso e a obesidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas questões e trazer também para esse mundo do paciente que faz hemodiálise, tentando desmistificar algumas coisas e deixar muito claro e muito fácil como que a gente lida com essa questão da nutrição e do diabético. Vamos lá, Mari, como que a gente faz aqui na Fênix? Como que é esse acompanhamento? Como que isso acontece? Bom, aqui a gente acompanha desde a chegada do paciente, né? Porque geralmente ele já vem com o diagnóstico de diabetes, então a gente já vem dando para ele orientações referente à doença, referente a quais alimentos podem ou não ser consumidos, porque junto com a diabetes ele tá com a doença renal, né? Então aí tem as limitações da doença renal, que envolvem alimentos ricos em fósforo, em potássio, e os alimentos que condizem com a diabetes. A maior questão que a gente tem é em relação à fibra, né? Porque os alimentos ricos em principalmente potássio são os que mais trazem fibra para nossa alimentação, né? E aí eles têm essa restrição. E aí a gente entra com essa questão, porque as frutas, os legumes, que são ricos em fibras, tem muito potássio. Tem que restringir. E tem que restringir, porque a gente tem que ter o controle dos exames, do controle do eletrólito. E aí a gente entra com essa questão da fibra, que aí entra com a função intestinal, mexe, desequilibra a função intestinal. Então, acaba tendo que utilizar módulo de fibra, por exemplo, para que essa fibra que a OMS recomenda, né, que seja em torno de 25 gramas por dia o consumo, seja atingida. Ele acaba precisando fazer uma suplementação para ele não exceder o nível de potássio e fósforo. Isso, e a gente orienta isso, mas junto com outras questões, né? Então, por exemplo, o paciente diabético, ele chega com a informação do alimento integral, que é muito comum, né? Super fama. Porque o alimento integral, só que ele tem muito fósforo, né? E aí a gente tem que trocar toda essa ideia do paciente sobre o alimento integral, que ele, na realidade, vai ter que parar de comer, né? Sim. Porque o fósforo dele é muito mais alto do que o alimento que não é integral, né? Uma coisa que você falou que isso eu bato em tecla em todas as nossas consultas com os meus pacientes diabéticos. Eles já chegam sem educação em diabetes nenhuma. Seja na forma o que é a doença, como ela funciona, como que é o tratamento e principalmente nessa questão de nutrição. Então, eu sempre bato na tecla, antes da gente começar, eu pergunto, você sabe o que é a sua doença? Porque muitos não entendem. Sim. Não entendem a doença, não entendem o porquê do tratamento. Então, eu gosto de explicar sempre assim, o nosso pâncreas, ele produz insulina. Toda vez que a gente come, esse alimento, ele vai ser quebrado e ele libera, principalmente quando for carboidrato, açúcar, ele libera açúcar, que é o que a gente chama de glicemia, né, na corrente sanguínea. Para essa glicemia ela entrar dentro da célula e as nossas células se alimentam de glicose, a gente precisa que essa glicemia é como se ela tivesse que passar por uma porta que está trancada.
E para essa porta ser aberta, eu preciso da insulina. Então, eu preciso que o pâncreas perceba, e a gente tem vários mecanismos reguladores nesse sentido, de certa forma que ele entende que tem uma glicose ali, que essa glicose precisa entrar dentro da célula. Quando ele percebe, ele libera a insulina vai lá e abre essa portinha para a glicose entrar e a célula se alimenta. No diabetes, e aí a gente pode falar até um passinho antes do diabetes, que está muito envolvido na gênese dele, que é a resistência insulínica. O que acontece? O paciente ele come aquela quantidade de glicemia e é como se aquela porta tivesse emperrada. É como se eu tivesse várias fechaduras trancando a entrada dessa glicose dentro da célula. E aí o pâncreas ele precisa liberar mais insulina, ou seja, mais chaves, para conseguir abrir essa porta e entrar. E aí quando a gente explica isso para ele, ele entende por que eu tenho que melhorar a minha qualidade alimentar. Sim, e até porque ele tem alguns sintomas, né? O cansaço, a sonolência, isso também reflete. Exato. Porque a energia não tá chegando onde ela tem que chegar. A célula está cheia de glicose ali, ela tá olhando, mas ela não tá conseguindo se alimentar. Então, essa hiperglicemia, que é o que a gente tanto comenta, traz exatamente esses sintomas que você falou e também podem trazer sintomas que eles falam muito quando eles estão com diabetes atacado, né? O borramento visual, aquela confusão. Alguns não sentem nada, a gente sabe disso, né? Mas esse cansaço, essa falta de energia, porque a comida tá lá, a glicose tá lá, mas a célula não consegue aproveitar, né? Sim. E aí, entrando um pouco nisso, entra muito, além de educar, que é a gente explicar para ele o que é a doença, individualizar tratamento. Sim, né? Que é uma questão muito, muito séria na nutrição, né? Porque existem muitas ferramentas sobre alimentação hoje em dia, mas que não individualizam. E aí acaba trazendo problemas, questões por conta da falta de individualização. Então, ter um plano individualizado, ter um olhar individualizado para cada paciente, permite com que esse controle seja melhor. Exato. Com que essa energia chegue de melhor forma, até porque tem vários... Depende do dia a dia, né? Então tem o dia a dia, tem a rotina, tem o tipo de trabalho, tudo isso influencia nesse plano alimentar e que quantidade de energia que precisa naquele momento do dia, né? E a preferência alimentar do paciente, lógico, né? Porque isso nunca pode ser esquecido, em nenhum momento. Eu falo que tratamento de diabetes, ele é para cada paciente, né? A gente não tem como usar uma receita de bolo e eu falo que nutrição, dieta é contexto. Marília, é bom eu comer banana? Depende de que paciente que eu tô falando, em que momento do dia eu tô falando. Eu acho que aqui é importante a gente também falar que, a depender do tipo de diálise que esses pacientes fazem, quantas vezes na semana, isso interfere muito no meu tratamento também. Sim. Qual o tipo de tratamento que eu vou colocar, como que vai ser se ele estiver usando insulina, como que eu vou fazer, né, a aplicação dessas insulinas, como que a gente vai fazer, quais são as metas de controle desse paciente. Sim. Então, individualizar, eu acho que acima de tudo é o mais importante. Mas independente de individualização, tem algumas premissas básicas quando o paciente chega pra gente com diabetes, fazendo diálise, que a gente tem que acertar com ele, né? Você falou bastante do fósforo e do potássio. Como que é isso? Me explica um pouquinho. Bom, a gente tenta sempre manter os alimentos, porque apesar de eles terem fósforo e potássio, eles são importantes. Tem outros nutrientes. Tem outros nutrientes, e principalmente as frutas, os legumes e as verduras são os principais fornecedores de vitaminas pra gente, né? Então, a gente não pede pra eliminar da vida, mas a gente pede pra restringir. Porém, existe a individualidade, porque tem um paciente que ele, como você disse, né? Tem um tempo de diálise diferente, tem dias de diálise diferente. Então, ele tem uma flexibilidade em relação a essa alimentação. Não que ele possa comer tudo, mas ele pode ter algumas quantidades diferentes de um outro que tenha mais dificuldade de controle, ou então o padrão mesmo alimentar, né? Porque se o padrão for mais saudável, ter uma qualidade de vida referente à atividade física mesmo, referente ao dia a dia, essas coisas vão sendo diferentes. Por exemplo, consumo de industrializados para pacientes com doença renal crônica influencia demais por conta dos aditivos, né? Então, os aditivos de fósforo, os aditivos de potássio influenciam diretamente no tratamento. E aí, às vezes, a gente acaba batendo o martelo, cuidado com a fruta, do potássio. E aí vai ver o paciente consome um alimento rico, industrializado, ultraprocessado, rico em potássio de aditivo.
E aí Que a é muito qualidade, pior, né? que é muito pior. E a qualidade dessa alimentação fica prejudicada, né? Porque a qualidade é muito importante, né? Então, é essa conscientização que a gente faz sempre, né? Em relação ao que tá comendo. Então, você come um alimento rico em fósforo, rico em potássio, mas o que é? Né? Qual a qualidade? Que benefício isso te traz? Se for um refrigerante, que benefício isso te traz? Mas se for uma fruta, então É preferível, tem né? esses... Se eventualmente for comer algo que Sim. seja algo saudável, né? porque Descascado e não desembalado. isso daí né, a maior regra pra gente, né? Porque isso influencia na qualidade de vida, né? A gente aqui faz bioimpedância nos pacientes, Sim. certo? A gente realiza bioimpedância para controle e até estímulo dessa atividade física. Porque na bioimpedância a gente consegue dividir, né, o peso. Porque a balança é um peso cheio. O que tem na Quem vê balança peso? não vê massa magra. Exatamente. Eu falo isso para pacientes. Porque o que tem na balança a gente não sabe. É só um peso, é só um número. Então, com a bioimpedância a gente consegue ver quanto de massa muscular esse paciente tem, quanto de gordura esse paciente tem. E aí, com isso, a gente consegue, inclusive, entrar com a suplementação para estímulo de massa muscular também. Vamos falar disso. Para aumento dessa massa muscular, porque é importante. Sim. Porque a massa muscular não é apenas para o estético, né? Massa muscular é importante para a vida, né? Eu falo isso para todos os pacientes. Massa magra é igual a autonomia. É você conseguir ter autonomia nas atividades básicas da sua vida. E o exemplo que eu dou, levantada privada, quando, né? Sim. Pra conseguir tirar a sua roupa para tomar banho, conseguir colocar alguma coisa numa prateleira um pouco mais alta no armário. Isso é um ponto importante da gente falar. Os pacientes com diabetes, eles têm um índice muito maior de sarcopenia, que a gente chama, né? Sim. Que é aquele paciente que você olha visualmente, ele tem um peso adequado, porém ele tem uma baixíssima quantidade de massa magra, né? E aí, como que a gente faz com esses pacientes? Tem limite de ingestão proteica? Como que funciona? Na doença renal, no tratamento conservador, tem mais restrições em relação à ingesta proteica por conta Que a gente ainda tem uma função renal ali. E tentando preservar e tudo mais. Porém, depois, quando vai pra hemodiálise, essa ingesta muda. Então é um mito que eu preciso restringir proteína igual eu fazia antes de eu me tornar dialítico. Sim, isso também é uma questão quando eles começam a fazer hemodiálise, né? Porque eles têm medo. Porque vieram ouvindo isso desde lá atrás. E eles têm medo. Então, quando chega na hemodiálise, a gente pode consumir... a gente fala de normoproteica. Então, é a quantidade de proteína que as pessoas devem consumir. Normalmente, numa dieta habitual. Numa dieta habitual que é orientado. Quanto? Em média, 1,2 gramas por quilo, por dia. Isso é uma coisa importante. Não é porque você tá comendo 100 gramas de filé de frango que ali tem 100 gramas de proteína. É mais ou menos de 25 a 30 gramas por 100 gramas de filé. É isso. Porque os pacientes também têm muita dúvida. O que é proteína, o que é carboidrato. Vamos falar disso. O que é cada um dos macronutrientes, assim, dando exemplo? O carboidrato, ele é responsável pela energia. Então, a maior função dele é virar o açúcar e essa que vai entrar lá na chavinha na célula. A proteína é construtora. Então, ela tem função de construir músculo, tecido, a nossa pele que se renova, cabelo, unha, tudo isso a proteína está envolvida. E o lipídio, que é a gordura, ele tem várias funções. Funções endócrinas, né? Produz hormônio, gente. Precisa de gordura para produzir Não hormônio. Pode não ter gordura, né? Não se alimentar. Até porque isso nem existe, não se alimentar da gordura. Exato. Todo alimento tem, né? Então, tem a gordura, é importante para a parte de produção hormonal, para a parte de articulação mesmo, né? A gente tem a bainha de mielina, que é a nossa célula nervosa, neurônio aqui na cabeça, que transmite informação, também tem gordura. Então, gordura é um elemento essencial, um macronutriente essencial. Qualquer gordura? Não, qualquer gordura não. A gordura, a gente tem a gordura insaturada e a saturada. A insaturada são as gorduras que a gente fala que são boas, né? Que elas fazem bem, que são essas gorduras são importantes. Então, em geral não é uma regra, mas em geral as de origem vegetal. Azeite de oliva, das castanhas. Isso. Agora, a saturada, que vem de origem animal, então, aquela gordura da carne, o leite integral, essas não são interessantes. Porque
agem na aterosclerose, por exemplo, né? Ganho de gordura mesmo. Próprio ganho de peso. Ganho de peso. então essas coisas, esse tipo de gordura não é o que a gente quer. Peso é uma coisa importante também. A gente tem aqui muitos pacientes, é um desafio na nutrição, na endocrinologia, porque a gente tem muitos pacientes que estão acima do peso, estão com uma baixa quantidade de massa magra, e eu preciso fazer uma dieta de restrição para que ele sem que ele perca a gordura, mas que ele não perca a massa magra, né? Sim. Essa é uma grande dificuldade. Por que o peso é tão importante? Hoje a gente já tem estudo mostrando que se o paciente diabético que está com sobrepeso e obesidade, gente, não é o paciente que tem um peso normal, que o paciente diabético que tem sobrepeso e obesidade, se ele perder de 5 a 10% do peso dele, ele já tem uma melhora de controle glicêmico, ele responde melhor na diálise, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele diminui gordura visceral, que é o nosso grande problema, que é a famosa barriguinha. Então, por que essa gordura ela é um problema? Todo mundo acha que tecido gorduroso tá lá e não faz nada, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o tecido gorduroso, o adipócito, que é o nome dessa célula de gordura, ele produz o que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então, são sinalizações do mal para o corpo e que isso atrapalha também no meu tratamento do diabetes. Porque a gente sabe que quando a gente tem um excesso de gordura e muita citocina, porque a gente fala muito que o paciente acima do peso é um paciente mais inflamado. Por conta disso, porque a gente tem uma secreção de citocina inflamatória. Citocinas são pequenas substâncias que o corpo usa para sinalizar informações. Então, essas toxinas inflamatórias aumentadas, a gente acaba tendo uma modificação naquela resposta da chave para essa insulina agir e entrar na célula. Então, também por isso a gente tem um pouco mais de dificuldade de controlar a homeostase glicêmica, que é o nome bonito para o controle do açúcar no sangue, né? Então, por isso que também o peso é uma coisa muito importante e é algo que eu sempre bato tecla nos meus pacientes, que a gente precisa ter uma mudança no estilo de vida global, mas principalmente pensando em peso e qualidade alimentar. Até porque não existe perda de peso sem mudança de estilo. Não é possível, né? Porque a alimentação é a base, né, da perda de peso. Então, eu sempre falo que é possível perder peso sem praticar atividade física, com a alimentação. Mas ganhar massa muscular sem atividade física é impossível. Então, as duas coisas, como as duas coisas são importantes, as duas coisas precisam ser feitas juntas, né? E é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? A gente tem, além do tratamento quando indicado, ajuste no padrão alimentar, que é o famoso mudança de estilo de vida, mas ele fala especificamente de 2 tipos de exercício que o paciente diabético tem que fazer. Isso, claro, pensando que ele é um doente renal crônico, que está em diálise, a gente vai fazer as adaptações, e na Fênix a gente tem uma equipe de fisioterapia que faz todo esse ajuste para o paciente, mas a recomendação geral o paciente tem que fazer 150 minutos por semana de atividade física moderada aeróbica. O que é isso? É aquela atividade física que quando ele está fazendo, é mais difícil dele conseguir conversar. Ele consegue conversar, mas ele tem um fôlego que cansa um pouquinho mais. Então seria 120, 150 minutos durante os 7 dias. E associado a isso, o que você falou, a gente precisa de exercício físico resistido, né? Eu preciso pegar peso, né? Fazer musculação. Você precisa estar tendo uma ação ali de força. E qual que é a recomendação oficial para isso? Pelo menos 2 sessões por semana, em que o paciente faça 10 a 15 repetições de 5 ou mais exercícios. E ele orienta que seja intercalado. Então, o paciente faria um dia dessa atividade aeróbica moderada, aí 30, 40 minutos, e no dia seguinte faria esse exercício resistido. Por que exercício resistido é tão importante? Eu sou a rainha das analogias. Então, para eu ganhar músculo, eu falo que é como se o meu músculo fosse um muro, em que eu tenho tijolo e cimento, mas eu preciso do pedreiro. Só pedreiro não trabalha sem tijolo e cimento, só tijolo e cimento não constrói músculo sozinho. Então, a atividade física é o pedreiro, né? E qual que é o tijolo? A proteína, foi o que você falou. Então, a gente precisa ter essa combinação das 2 coisas para que o paciente ganhe massa magra. E o bom de ganhar massa magra, que você estava comentando, né? Da gente ter autonomia, da gente ter... O músculo é bom para a vida, o músculo também é bom para aumentar o metabolismo. Sim. Né? Porque ele exige mais, né? Exatamente. E até porque é dentro do músculo que a gordura ela vai ser utilizada, digamos assim, como energia, né? Então, se o músculo é muito pequenininho, até a gordura entrar ali e ser consumida, demora. Quanto maior ele for, mais rápido esse processo vai acontecer, né? Então, são muitos benefícios e até agora a gente não encontrou nenhum malefício, não né? Tem, gente. Fazer exercício é bom pra tudo. É bom pra sono, é bom pra estresse.
E uma coisa importante também, alguns pacientes meus, principalmente aqui na clínica, eles não faziam nenhuma atividade física e resolvem começar a fazer. E eles viram pra mim e falam, doutora, meu diabetes melhorou, minha glicemia tá caindo, minha hemoglobina glicada melhorou, mas eu não mudei nada, eu só tô fazendo exercício. Por que isso é legal? O músculo, lembra que para os tecidos, a insulina precisa a glicose para entrar, precisa da chavinha. No músculo, essa entrada é liberada. Né? O músculo consegue usar a glicemia, a glicose, o açúcar da corrente sanguínea como energia para ele, sem precisar de insulina. Então, é uma forma do paciente que eventualmente tem essa trava um pouco, né, essa fechadura enferrujada, dele melhorar o status glicêmico dele sem precisar de mais medicamento e sem precisar alterar a alimentação. Então, a atividade física faz um controle glicêmico independente de insulina. Sim. Então, isso é ótimo. E até porque a gente tava falando, né? A glicemia, que vem do carboidrato, ela é energia. Como esse músculo tá funcionando mais, tá demandando mais energia, então, assim, ele precisa de mais energia pra estar ali. Exato. Bem, né? E Sim. aí, essa energia vai ser usada de uma forma muito boa, né? Como é esse acompanhamento na Fênix? As bioimpedâncias são feitas a cada quanto tempo? São feitas a cada 3 meses, mas eventualmente, na Individualiza. necessidade, com a individualidade que a gente tem, a gente realiza em tempo menor, mas em geral 3 meses, porque 3 meses também é um tempo de adaptação, né? Então, você muda um processo, você muda o seu... hoje eu faço uma vez atividade física na semana, passei para 2. Até seu corpo ter essa resposta, não vai ser de uma semana para outra, nem de um mês. Então, 3 meses é um tempo bom para esse acompanhamento, né? E para que a gente possa ter esse padrão de acompanhamento, até porque de 3 meses a gente também tem a avaliação da albumina aqui. Então são fatores também que são marcadores nutricionais, né? Que a gente usa para estar sabendo se essa alimentação tem qualidade. Então não adianta falar pra gente que tem qualidade, porque o exame mostra pra gente quando não tem qualidade essa alimentação, né? Entendi. E às vezes o peso tá bom, o peso tá ótimo, nossa, o peso tá adequado, mas quando a gente vai ver a albumina, tá ruim, poxa, denunciou. Denunciou. É o dedo duro. Você não tá consumindo o que você devia, a qualidade que você devia. Entendi. Ainda existe aquela lenda de que precisa comer de 3 em 3 horas? Como que você... Não, o que precisa é consumir a quantidade, que eu chamo sempre de energia, né? Que são as calorias dos alimentos. A energia diária. E adaptar a rotina, porque para adesão acontecer, a adaptação à rotina é essencial, né? Então, paciente que vem dialisar aqui 3 vezes na semana, ele tem uma rotina diferente. Aí depois ele sai daqui, ele vai pro trabalho, ou antes ele trabalhou, ou antes ele foi pra academia. Cada um, se um foi trabalhar antes, outro vai trabalhar depois, outro fez atividade física antes, tudo isso já muda. Então, essa forma de 3 em 3 horas, ela funciona, mas não é pra todo mundo. Mas não é pra todo mundo. Se a pessoa sente fome também, porque algumas pessoas, elas precisam distribuir mais. E o diabético tem mais isso, né? Sim. Pra não acontecer a hipoglicemia, da glicemia ficar muito baixa. Então, tem paciente que às vezes pede, olha, eu tô comendo de 3 horas, mas a minha hipoglicemia tá ficando muito baixa quando tá chegando o horário de comer. Então, a gente fraciona mais essa refeição. Então, o que era uma refeição vira 2, com a mesma quantidade de caloria, Sim. com a mesma qualidade, com os mesmos objetivos, né? Só mais fracionado. Sim. Uma coisa que a gente comentou de hipoglicemia, né? Os pacientes de diabetes têm muito medo de hipoglicemia. E o que é a hipoglicemia? Em paciente diabético é quando a pontinha de dedo, a glicemia capilar, tá menor do que 70, né? E alguns pacientes chegam pra mim, doutora, deu 90 e eu estava tendo sintomas, passando mal. O que são sintomas de hipoglicemia? Então o paciente pode ter tremor, pode ter aquela visão um pouco turva, aquela sudorese. Cada paciente tem um padrão de sintoma. Mas os sintomas do paciente, ele se mantém, né? Ele sabe. Muitos pacientes falam, eu sei quando a glicose está mais baixa. Só que muitas vezes eles referem sintoma sem um número que bate ali com o diagnóstico de hipoglicemia. O que isso acontece? Às vezes o paciente está acostumado a glicoses tão altas no sangue que quando, por exemplo, 250, 300, quando baixa um pouquinho, foi ali para 100, que são valores normais, eles têm sintoma. Mas quando a gente fala de hipoglicemia de fato, a correção, quando a gente fala de correção de hipoglicemia, vocês costumam orientar, porque eu faço muito essa orientação em consultório, né? Eu explico para eles, muitos vêm sem saber direito como corrigir, né?
Muitos gostam, por exemplo, de comer algum chocolate. E não é a melhor opção, né? Sim. A gente sabe que o ideal é você ter um consumo de açúcar ali puro, ele por si só. Então, eu sempre brinco, a gente tem café, né, aqui nas unidades. Eu falo, vai lá no café e pega uns sachêzinhos de açúcar e deixa na bolsa. Porque 2 sachêzinhos daquele no momento de hipoglicemia, você joga aquele na boca, resolveu, né? Sim, até porque o paciente com doença renal crônica, ele tem as suas limitações referente à alimentação. Então, tem muita gente que fala, eu tomo refrigerante porque é mais rápido. Mas aí, o potássio, tem muito potássio, refrigerante. Então aí, você tá compensando. Além de você ser ruim, a qualidade ruim, você tá piorando outro lado, né? Não, e se é um paciente que tem muita hipoglicemia, ele vai tomar muito refrigerante, né? É a desculpa perfeita também, né? Exatamente. O chocolate também, que tem muito fósforo. Então, essas coisas, o ideal mesmo é o açúcar. Porque o açúcar é a glicose em um formato de granulado, né? Rápido. E é rápido. Porque muitos utilizam, né? Porque é líquido, é rápido. Ou porque uma bolacha recheada que tem bastante açúcar. Só que aí o resto que compõe esse alimento não agrega em nada, né? Não só não agrega, como demora para subir essa glicemia, né? Sim. O fato da bolacha ter gordura, o fato da bolacha ter outros componentes, a gente não tem essa elevação, essa correção de hipoglicemia porque tão a gordura rápida. traz essa absorção rápida, né? Do que o açúcar teria. Então, o açúcar, por si só, é a melhor opção. É a melhor opção. Sempre a melhor opção. E aí vamos por uma polêmica. Adoçantes. A gente saiu aí recentemente uma recomendação, né, de que o adoçante seria cancerígeno. E hoje a gente sabe que, sim, ele está numa lista de potenciais cancerígenos, mas junto, por exemplo, com o trabalho noturno e exposição à carne vermelha. Sim. Então, claro que se consumido com moderação, ele é uma boa opção para o paciente diabético. É a melhor opção, né? Porque falar para o paciente diabético, usa o açúcar em pouca quantidade, não. Por conta justamente do que a gente estava falando agora. O açúcar, ele permite esse aumento muito rápido da glicemia. Então, se sua glicemia já estava um pouco mais alta, o que você está consumindo junto? Então, se você está tomando um café, você está comendo o que junto? Sempre vai ter aquele biscoitinho de farinha branca. Um pãozinho. Um bolinho da tarde. E aí, isso só agrega para o aumento dessa glicemia. Então, a melhor opção sempre é o adoçante. Mesmo para o adoçante culinário, para fazer receitas, alimento, uma bolsa. Bolo, biscoito. Sim, porque assim você não fica restrito àquele alimento, né? Você vai poder não ficar com vontade dos bolinhos da tarde, porém de uma forma adequada para o seu controle de glicemia, né? Os meus pacientes que se passam comigo na Fênix, eles sabem. Eu falo, eu não proíbo nenhum alimento, mas eu proíbo o açúcar. Eu falo, o açúcar, eu falo que você não precisa se privar do paladar doce, mas o açúcar não dá. Pensa que já é um paciente que já tem aquela fechadura enferrujada. Sim. Eu vou trazer mais glicose ainda, não precisa, né? A gente pode suprir, e hoje tem milhões de opções no mercado, né? Então a gente pode suprir essa vontade do doce, mas com o doce diet. Um ponto importante, doce diet também não é a melhor coisa do mundo. Até porque para produção de um doce, o açúcar, ele traz estrutura, né? Exato. Ele dá, por exemplo, no bolo, né? O bolo, ele deixa o bolo naquele formato. A função dele também dá estrutura. E quando não usa açúcar, a gente aumenta a gordura. Exato. E acaba sendo até mais calórico. Com certeza. Geralmente é mais calórico. E importante também ressaltar que produtos light não são diet. É exatamente isso. Porque o light significa que tem menor quantidade de álcool. Alguma coisa. Não necessariamente. E mesmo se tiver menos açúcar, ainda tem açúcar. Ainda tem. E é só um pouco a menos. Então, geralmente é um pouco de gordura. Geralmente é um pouco de açúcar mesmo. Mas tem. Agora, o diet significa que ele não tem. O diet ou zero. Hoje usa muito zero, né? Então, o zero significa que realmente não tem. Né? Então, porém, não significa, é zero, tá saudável. Posso comer o quanto eu quiser. Não, por exemplo, o exemplo do chocolate, né? Para o chocolate ter aquela consistência mais cremosa, sem ter o açúcar, tem muita gordura ali, né? Eu falo isso para todos os pacientes, porque às vezes eles chegam para mim e falam assim, doutor, eu troquei
O integral é uma coisa, vamos falar dele já de novo, mas eu troquei todos os meus doces por 0. Né? Eu falo ótimo, mas quanto desse doce você tá comendo? Quanto por dia? Quanto né? por dia você tá comendo? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre deixar pontuar pra eles, porque eles têm dúvida mesmo. E é sempre 0 ou diet, né? O light não serve pro nosso propósito aqui. Quando você fala pra mim dos integrais, pro paciente diabético que faz diálise, é melhor a farinha branca? Sim, por conta do fósforo. A nossa farinha no Brasil já é enriquecida com fósforo, né? Então a gente já tem essa questão. Então o consumo de pães, bolos já tem que ser mais reduzido por paciente com doença renal por conta dessa quantidade de fósforo que já tem. Porém, no alimento integral isso é mais alto, a quantidade é maior. Então, quando eles chegam, é natural que tenha essa orientação por conta da fibra. Então, a fibra, ela ajuda a retardar, deixa mais lento. Retardar o pico glicêmico. Isso, até a digestão, dá mais saciedade. Isso, e aí vai fazendo com que aquele açúcar vá liberando aos pouquinhos. E aí a insulina que tem, ou a que tá sendo utilizada, dá conta, né? Só que aí quando você não utiliza, ou o integral, ele tem muita fibra para fazer isso. E sem o integral, ele não tem. Então, ele vai ser mais rápido. Então, aí que tá a grande questão, né? Consumir menor quantidade. Independente. E evitar o integral. E evitar o integral por conta do fósforo. Mas é importante saltar que integral é em relação a pães, biscoitos, macarrão, não ao leite. Porque o integral do leite tem a ver com a gordura. Então é pior. Então o ideal do leite tem que ser o semi-desnatado ou desnatado. E o pão, que a gente fala mais dessa questão do integral. Quando as pessoas, até no geral, né? Falam, o integral é mais saudável. Mas é integral em relação à farinha. Porém, pro diabético com doença renal crônica, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nem integral do leite, nem integral da farinha. Eles têm muita dúvida, meus pacientes diabéticos, eles comem muita fruta, né? Eles gostam muito de fruta. Me diz aí quais são as frutas que mais têm fósforo ou potássio, o que você sempre orienta mais? Em geral, as frutas têm mais potássio, né? Tá. Mas as que mais tem são a banana. Tem muita gente que gosta, a gente é muito acostumado a comer banana aqui no Brasil, então a gente orienta que seja a banana maçã, mas não... Ia perguntar isso, tem diferença das bananas? Tem diferença. Mas mesmo assim, a banana maçã também tem bastante potássio, então a gente orienta que não seja uma grande quantidade. A pera costuma ter bastante potássio também, então melão tem bastante potássio, e o melão é um grande problema, né? Porque o melão tem bastante água. Então tá liberado. Diluído, o diabético pode comer bastante, porque tem que consumir bastante, mas tem muito potássio. Fora que o líquido do paciente com doença renal deve ser controlado. Sim. Então envolve muitas questões. Por isso a individualização. E por isso sempre tem que ter um nutricionista acompanhando. Isso eu falo dos meus pacientes. Todos eles me perguntam, doutora, você pode me explicar de dieta? Eu falo, gente, o profissional capacitado para fazer isso, que estudou longos anos, é um nutricionista. Sim. Né? Eu, como endocrinologista, a gente tem uma base, claro, porque a gente estuda, mas para entender a sua preferência alimentar, a sua individualidade, é um nutricionista. Ele é que vai sentar com você, ver como é a sua rotina, suas preferências, se você gosta de banana, de maçã ou de pera, se você tá fazendo diálise ou não, como que é a sua rotina para poder montar um cardápio individualizado, né? Sim. Endócrino não passa dieta, né? O que a gente faz é orientar tratamento, mas eu preciso, e é muito importante, por isso que aqui na Fênix a gente tem esse acompanhamento, que a gente tem o paciente seguindo com nutricionista e com endocrinologista, né? Todos, mas principalmente quando a gente fala dos diabéticos, né? Sim. E principalmente os diabéticos usando insulina. Que a gente tem que controlar ainda mais. Sim. Mais algum mito que você lembre? Algumas frutas, a manga, a banana, isso ainda... Eles trazem, né? Eles trazem achando que porque tem muito açúcar. Mas, na realidade, são frutas com alto índice glicêmico e tudo mais, que tem uma quantidade de açúcar que vai ser absorvida mais rápido, digamos assim, mas não é algo que vá prejudicar o tratamento da diabetes. Não é um brigadeiro, né? Não, isso. Porque às vezes, mas eu não comi a manga, mas eu comi um brigadeiro. Era melhor comer a manga. Porque vem nutriente, vem fibra. Vem muitas coisas, né? Então,
a qualidade é a base de tudo. Qualidade da alimentação, qualidade do dia a dia, do estilo de vida. E aí envolve tantas outras coisas, né? Qualidade do sono, qualidade da rotina. Tudo, estilo de vida como um todo. A Só eu lembrei mente. de um. Suco de laranja e a laranja. Os pacientes adoram falar que suco de laranja é saudável, né? Não é que ele não é saudável, mas pra fazer um copo de suco de laranja, Sim. são 4 a 5 laranjas. No mínimo, né? Quem come 4 a 5 laranjas, Sim, né? e fora que a fibra que tem na laranja é muito importante para o funcionamento do intestino, né? Do intestino e desse pico glicêmico, Sim, né? A gente tem a Controle, fibra ali né? segurando essa absorção. Então, sempre fruta, se possível, comê-la e não bebê-la. Sim. O suco é algo que a gente recomenda bem pouco. Inclusive porque tem muito potássio. E aí entra na questão, né? O paciente com doença renal crônica já tem a limitação da fruta. Aí você toma o suco, você toma uma quantidade muito grande da fruta, né? 5, Que você 4... não comeria, né? Se Não, você não estivesse não conseguiria. bebendo ali ela em forma líquida. Sim, tudo que é líquido a gente consome muito mais. Sem perceber, porque... Total, vai indo, né? Vai. Quando vê, A gente não foi. percebe. É isso. E a glicemia vai lá no teto, a endócrina aqui, ó, luta depois. Eu acho que é isso, Mari. Eu acho que deu pra gente passar um pouquinho nos maiores mitos, as orientações, focar muito no nosso paciente, né, aqui Sim. que faz diálise. Eu acho que a mensagem é educação em diabetes, né, entender a sua doença e individualização do tratamento. E educação alimentar mesmo, né? Porque a gente às vezes vem de base desde a infância, sem essa educação. Então, sempre buscar uma nova educação alimentar para ter essa qualidade de vida e qualidade alimentar sempre. E né? adequado ao seu contexto, Com né? Porque certeza. não necessariamente que você escutou errado, mas não vale pra você naquele momento. Exatamente. É isso, obrigada. Obrigada. É isso, gente.